Bom, galera, vamos dar uma olhada agora aqui no Edu do Futirinhas, que é Santista, depois daquele massacre do Santos. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha, você me desculpa, boneco do Pelé. Eu sei que amanhã é seu aniversário. Você faria 83 anos de idade, Pelé. E você foi receber um presentão. O Santos tomou de 7-1 do Inter. Ô, mas também não fala sobre o Pelé também, né? Poxa vida, o Pelé não merecia esse tipo de situação, não, pô. Mas o Pelé também não, coitado. Você falou, ó, apelou. Edu apelou aqui com o Pelé. Internacional, um dia antes do seu aniversário. Sinto muito, Pelé. Sinto muito. Mas ossos do ofício, né? Estamos aqui para falar da humilhação que o Santos levou diante do Internacional. Tá? Esse vídeo aqui no Futirinhas, tá bom? Então, vai lá no Vem Pro Peixão, que vai ter um vídeo também lá, tá? Então, vou fazer aqui, vou fazer lá, tá certo? Então, vai lá, vou deixar o link aqui na Fez o descrição. jabá. E vamos falar aí da humilhação que o Inter colocou diante do Santos. Vladimir tomou 7 gols. O Santista que botar a culpa no João Paulo de algum resultado que o Santos leve, merece que esse Santos jogue na Série B, cara. Isso é uma derrota de time que vai cair, tá? Mas Será que vai cair o Santos? Porque o Santos nunca caiu, hein? Interessante o que ele tá falando aqui. Ele tá revoltado. É um pós-jogo, né? Você imagina. eu vou falar do Inter também, porque aqui o Futirinhas não é só a visão do Santos, né? Por mais que eu seja santista, vou falar do Inter também. Queremos Santos. Mas vou falar primeiro do Santos, tá? Santos. O Queremos Vladimir Santos. pegou uma bola. O Inter chutou 7 bolas em direção ao gol. Foi um gol contra do Kevson. E os outros 6, a bola entrou. Não vou culpar o Vladimir de todos os gols que ele levou, porque alguns ele não teve realmente culpa, mas pelo menos 3 dos gols que ele levou seriam bolas defensáveis, tá? Então, o Vladimir é um goleiro muito ruim mesmo. O presidente do Santos, mesmo assim, foi atrás do Vladimir, contratou o Vladimir porque ele é bom de vestiário. Só que um goleiro bom de vestiário, jogador bom de vestiário, não tem que ser jogador. Ele tem que trabalhar em comissão técnica, né? É verdade, goleiro bom de vestiário. Não, depende. Eu conheço um goleiro aí que ele é péssimo de comissão técnica. Ele é ex-goleiro também, mas calma, vamos. Renovou o contrato dele escondido da torcida por mais 2 temporadas, ou seja, o Escondido. Vladimir, esse goleiro de hoje, e que tomou 20 gols em 5 jogos que ele participou, ele tem contrato com o Santos até o final de 2025. É isso. Né? O Andrés Rueda fez isso. O pior presidente da história do Santos, que, segundo o próprio, deu uma nota 7 para sua gestão, porque ele salvou o Santos de momentos piores. Esse é o Andrés Rueda, tá? Então, você santista, saiba, né, que o grande culpado do que o Santos passa atualmente é o presidente do clube, tá bom? Falo aqui, já falei algumas vezes, repito novamente e falo sempre que tem a oportunidade, ela não vem pro Peixão. Quando você fala que a culpa é do presidente, depende da situação, eu discordo. Você fala assim, não, peraí, culpa é do presidente da onde? O que é o presidente? O presidente jogou? Tem técnico lá, tem jogador, um bando de vagabundo. No Santos, realmente você vê o Santos no papel é alguma coisa irreconhecível. Não tem nada a ver com o Santos de outrora, o Santos... O time não do Pelé, tô falando aqui, Neymar Ganso, Diego Robinho, esse Santos, Giovani, né? Esse Santos aí realmente ele é uma coisa assombrosa, eu concordo. É um Santos que no papel não quer do América Mineiro, é normal, igualzinho, feio. Sempre. O principal culpado de todas as lamúrias que o Santos vem passando é o presidente É, do clube, é mesmo, tá? é mesmo. Lucas Braga. Cara, hoje não dá. Apesar do Santos também ser um milagre acontecer o que aconteceu. Surgir um Pelé lá e ser um time sempre competitivo, um time que não é nem da capital, é um time que tem pouca torcida, um time que tem um estádio pequeno, é um time que. Ele é um time do nível gigantesco, astronômico, mas é complicado de entender o Santos como é que ele chegou nesse nível aí. Então o Pelé aí que foi muito bem lembrado, tem tudo a ver com essa história, hein? Dá para defender nenhum jogador, né? Não. Eu vou só elogiar o Rincon, não pelo jogo, porque no jogo todo mundo foi mal, mas eu vou elogiar o Rincon porque ao final do jogo, mesmo com essa humilhação que o Santos sofreu, a torcida do Santos que foi até Porto Alegre estava lá no estádio e ele foi lá, pegou todos os jogadores como um capitão, como um líder tem que fazer, foi lá e pediu desculpa pro torcedor. Né, foi agradecer a presença da torcida, porque a torcida do Santos que estava lá É. ficou cantando, incentivando o tempo inteiro, mesmo com essa humilhação. Mesmo Curioso isso aí. Não, o cara ir lá e falar, desculpa, torcida, isso aí é de boa também. Tudo bem que ele foi o único a falar. Agora a torcida apoiar e cantar 7-1.
Parabéns, torcedor aí. Eu ia criticar 90 minutos. Com o jogo mais fácil da história do Internacional diante de um rival, né? Foi isso que aconteceu hoje. Foi. O Santos mereceu ser goleado, poderia ter sido muito mais se a pontaria do Inter tivesse sido melhor, porque eu tenho certeza absoluta que se o Inter acerta mais chutes em direção ao gol, o Inter faria mais gols, tá? O Inter poderia ter saído com 10, 12, 13 gols tranquilamente dessa partida. Eu falo isso sem nenhum problema, porque é isso que aconteceu. O Santos chutou uma bola na trave, teve uma oportunidade ou outra, pouquíssimo, não foi nada perto do que o Inter fez. O Santos não fez frente ao Inter em nenhum momento desse jogo, tá? Nada, nada, absolutamente nada, tá? Todos os jogadores, 13? todos. Pensou, acaba 13, cara. Goleiro mão de alface, atacante pé duro, né? Ia ser, mas 13 não dá também não. Imagina, a Série A, 13. Inter e Santos 13-1. Todos foram muito mal. Só que principalmente Lucas Braga, que dos 4 primeiros gols, 3 ele entregou para o Internacional. Entregou. Patético. Né? Não vou tirar o mérito dos jogadores do Inter, porque eu não faço isso. Eu acho horrível quando a gente só coloca a culpa na nossa defesa e não exalta a qualidade do adversário. Porque o Inter construir um placar como esse é muito mérito do Internacional também. Você não pode só culpar o Santos pelo que o Inter fez, tá certo? Então, mas, analisando um jogador de cada vez, o Lucas Braga é uma nulidade, cara, de verdade. Quando tem oportunidade na frente, ele não faz o simples, ele quer inventar, né? Ele gosta de fazer um drible a mais, ele gosta de fazer essa coisa, mesmo sabendo que vai errar, ele vai e faz, né? E eu não vou... Mesmo sabendo que ele vai errar, ele vai lá e faz. Muito bem. Como eu já fiz anteriormente, quando o Santos perdeu pro Cruzeiro na Vila Belmiro por 3-0, eu fiz um vídeo lá no Vem Pro Peixão chamado Rebaixado. Porque pra mim, naquele momento, eu não via nenhuma perspectiva de melhora. Tá certo? Que foi justamente a queda do Diego Aguirre, aquele 3-0 diante do Cruzeiro. A mesma coisa que eu falo pro Cruzeiro, que eu falei pro Cruzeirense naquele jogo, no Vem Pro Peixão, eu falo pro torcedor do Internacional agora. Não pegue esse jogo como parâmetro, tá? O Inter tem um bom time. Eu acho que o Inter, por mais que tenha tropeçado várias vezes no Brasileiro e tenha priorizado a Libertadores, que é normal também, na temporada, o jogo contra o Santos não é parâmetro para os outros jogos que o Inter vai ter, tá certo? Mas, voltando ao Santos antes de entrar no Inter totalmente, tá triste. O Santos, depois da saída do Aguirre, o Santos teve 5 partidas. Essa foi a 5ª partida do Marcelo Fernandes no comando do Santos. As 3 primeiras vitórias, venceu 3 jogos, né? Foi bem nos 3 jogos. O jogo contra o Bragantino passado, que o Santos perde para o Bragantino jogando melhor, é só assistir os melhores momentos, as oportunidades. O Santos jogou melhor que boa parte do jogo do Bragantino, mas enfrentou uma equipe muito mais preparada, que soube aproveitar suas oportunidades. Então, sim, foram 4 jogos com bom desempenho do Santos. Não foram só as vitórias. O Santos jogou bem essas 4 partidas. 3 vitórias e 1 derrota. E o jogo de hoje? Tá? Mas também se o Santos jogou 3, ganhou 3, com o novo técnico, perdeu pro Red Bull jogando mais, só perdeu pro Inter fora, podia ser 1-0, daria no mesmo. 3, 15 pontos. 15 pontos, ganhou 9, né? Poderia ter empatado com o Red Bull, mas ganhou 9 em 15. Tá ótimo, o Santos periga nem cair aí. Tá? Que é aquela coisa que dá tudo errado, é o 7-1 do Brasil na Alemanha, é aquela da Alemanha no Brasil, né? O gol do Maxi Silveira é o gol do Oscar, é isso, tá? Foi isso que aconteceu, mas eu não vou falar, pô, caiu, tá? É uma derrota de time que vai cair. Vai cair. Mas eu não vou falar caiu, porque eu acho que como jogou bem os 4 jogos anteriores, mesmo tendo uma derrota, eu acho que o Santos pode voltar a performar daquele jeito, tá bom? Hoje foi tudo errado, o Marcelo escalou mal, os jogadores foram muito mal, deixaram o Internacional fazer o que quisesse, não teve... Você não via brilho dos jogadores, né? Cada gol era um desespero a mais e não tinha aquele ímpeto de dividir bola, sabe? Totalmente mercê do que o Inter quis. Então, para mexer no brilho de jogador, é tipo, chegar nesse e falar, gente, vamos apagar o que aconteceu hoje. O Edu tá bem calminho, Tá bom, Edu. Tá bem calminho. Vou puxar pra cá. Vamos lá. É isso aí, então. Ficou um santista que tá reclamando um pouquinho, mas também, por outro lado, ele tá vendo luz no fim do túnel. E você, vê luz no fim do túnel desse time do Santos aí? Ou já Elvis? Conta comigo. O vídeo de hoje foi isso. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Valeu!